Então, vamos olhar o que significa trauma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o trauma é uma lesão produzida por uma ação violenta, física ou química, externa ao organismo. Então, a psicologia foi lá e se apropriou desse termo para entender o trauma psicológico. A definição para a psicologia, e aí vamos colocar uns toques de psicanálise. O trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Ela pode sentir uma série de emoções negativas logo após o acontecimento terrível ou a longo prazo. E isso é um detalhe que eu gostaria de frisar aqui com vocês, porque não necessariamente um trauma faz com que a gente tenha uma reação logo em seguida. É muito comum, principalmente na terapia, a reação traumática acontecer meses, talvez até anos depois do evento traumático. Existem casos onde as pessoas, quando é criança, ela vivencia um evento traumático, mas numa idade onde ela ainda não tem uma cognição para entender o trauma que ela viveu. Então, quando ela vai tomando consciência, vai tomando conhecimento de mundo e ela entende a gravidade daquele evento, aí aquele trauma pode abrir de novo e trazer uma série de questões como, principalmente, ansiedade, ataques de pânico. Isso é algo que costuma muito aparecer na terapia. A pessoa entra na terapia e fala, não, eu tô ótima, minha infância foi maravilhosa. E então, ao decorrer do tratamento, vai entrando nessa infância, compreendendo por um outro olhar e vai tomando aquela consciência de que, nossa, talvez aquilo que eu vivi não foi tão saudável assim. Talvez aquilo... E aí a pessoa vai começando a mapear e entendendo as marcas na própria vida atual, no presente, que foi deixado pelo passado. Nem sempre essas marcas estão claras, porque elas estão no nosso inconsciente. Não existe um tamanho de trauma. Quando eu falo de trauma aqui, pessoal, eu sempre vou falar dos pequenos, médios e grandes traumas. Existem traumas que nos paralisam e nos colocam numa condição clínica muito grave, que, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um nível alto do trauma, mas existem também os pequenos traumas, os médios traumas, aqueles que trazem uma pequena angústia, um pequeno incômodo, mas que não atrapalha a nossa vida, então a gente continua seguindo com esse incômodo mesmo. Então entendem que existe uma série de intensidades de dor emocional. Quando nós falamos da alma humana, da nossa psique, não existe necessariamente, não é uma matemática exata, né? Cada um sente a sua dor da sua própria forma e a partir da sua própria experiência. E o inconsciente, ele é atemporal. Isso significa que na nossa cabeça, no nosso inconsciente, não existe passado, presente e nem futuro. As nossas memórias, elas ficam meio que guardadas e misturadas num espaço afetivo e elas se ligam pelo afeto. Então vamos imaginar, né, que quando você era criança, você viveu uma experiência que te impactou de alguma forma e, como nós vimos aqui na definição do trauma, te impactou de uma forma que mexeu no conceito de identidade que você tem com você mesmo. A partir daquele momento, você vai vivendo várias experiências na sua vida e todas as experiências que te lembrar de alguma forma afetivamente, não é literal, é afetivamente, sempre que você viveu uma situação onde aquele afeto, aquela emoção, aquele sentimento te lembrar essa experiência traumática que você viveu, essa experiência marcante, impactante, o seu inconsciente faz isso aqui. Ele é como um imã. Na psicologia analítica, nós chamamos esse fenômeno de complexo. Essa palavra é justamente por isso, porque é realmente muito complexo. Algumas pessoas, né, no senso comum, acreditam que o trauma está ligado a uma única experiência. Mas ele é bem mais complicado do que isso. É um conjunto de memórias e afetos que foram vivendo e se acumulando ao longo da vida. Imagine que como um pedacinho de imã, que é um afeto. Não é necessariamente um trauma de uma pessoa ou um trauma de uma situação, mas da emoção que você viveu naquele momento. E então todas as situações onde você se sentir daquela forma, ele vai grudar naquele complexo. E no centro desse complexo tem os arquétipos, que para a psicologia analítica são temas universais que todos nós temos, como por exemplo o tema
da mãe. A mãe, para mim, significa uma coisa que para todos vocês aqui são coisas diferentes, até mesmo para minha própria irmã, dentro da minha própria casa, o conceito de mãe para ela vai ser muito diferente do meu, porque isso vai falar das experiências. Então, dentro do complexo, tem os arquétipos. Gente, se for muito psicologuês, vocês me dão um toque aqui que eu torno a explicar com outras palavras, tá bem? A ideia aqui é trazer a psicologia de uma forma acessível para vocês, mas eu gosto de usar os termos da psicologia para vocês entenderem que há uma ciência por trás disso tudo, né? Que não é um passo de mágica, que não é tão fácil e simples assim se livrar de uma dor tão profunda quanto um trauma. Então, voltando para a nossa questão aqui, o nosso inconsciente ele vai pegar uma vivência nossa muito marcante, muito traumática, e aí, independente da intensidade desse trauma, pequenos, médios e grandes traumas, e toda aquela experiência que nós vivermos com aquele sentimento vai se juntar num complexo, e ele é um emaranhado, é como se fosse um novelo de lã, todo bagunçado ali. E é por isso que é tão difícil a gente entender aonde que está a raiz do nosso trauma. A raiz, o que tem dentro desse trauma, dentro dessas experiências que me trazem essa angústia tão grande que eu não consigo superar, que eu não consigo sair.